Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, também gestora do Só Concursos e Afins. Um curso diferente porque nós apostamos em vocês. Hoje eu vou começar a análise de provas da FGV. Nós temos, a dinâmica de análise de provas é a seguinte: eu trago para vocês uma determinada prova, vocês tentam responder a algumas questões durante alguns poucos minutos, 10 minutos, 15 minutos no máximo, e depois eu faço a intervenção e começo a analisar as questões apresentando teoria. Por que eu opto por vocês iniciarem a resolução e não iniciam imediatamente essa resolução? Por uma questão simples. Nós firmamos melhor o conteúdo depois que nós identificamos erros. Então, quando você tenta fazer, erra ou acerta e recebe a orientação, o conteúdo é muito mais fixado do que de uma outra maneira, ok? Então, vocês vão ficar aqui com esse slide, o pessoal de casa, o slide está aí já com vocês, tá? Essa sequência que vocês têm aí com o slide de análise de questões FGV, vocês vão tentar fazer apenas 5 questões, as 5 primeiras questões, ok? Uma informação importante, muito relevante mesmo, é que as aulas iniciais de análise de questões são aulas em que eu não me aprofundo muito, eu não trabalho com tantas questões, tá? Eu trabalho com algumas poucas questões para vocês não se sentirem tão aflitos. A partir do segundo encontro, as coisas já começam a acelerar e nós fazemos ali 10 questões. O máximo que eu consegui fazer foram 20 questões em 3 horas, mas é muito cansativo, você sai daqui bem mortinho. 10 a 15 minutinhos. Eu espero que vocês consigam se traumatizar bastante com a resolução. O trauma leva a firmar também o conteúdo, tá? Então, tentem fazer com tranquilidade e eu volto para fazer a correção. Bom, o pessoal de casa já fez também as questões, o pessoal daqui fez as questões. Vamos resolvê-las. Antes de resolver, no entanto, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o programa de português, não é? Uma aluna ligou, ela disse que sentiu bastante falta de eu fazer essa orientação do conteúdo programático de língua portuguesa. O edital é um edital diferente daquele que normalmente vocês veem em editais. O conteúdo programático é um conteúdo diferente em língua portuguesa. Mas no que diz respeito à nomenclatura, ok? Isso aqui é 100% da gramática. 100%. Gente, vocês não têm noção. Quando eu falo 100%, é porque eles pegam referências sobre conteúdos que nós não costumamos estudar. E que não estão em todas as gramáticas, ok? Então, você tem algumas gramáticas que vão priorizar. As gramáticas normalmente priorizam morfologia, sintaxe, fonética. Normalmente priorizam isso aqui. Só que ele vai detalhar. Ele explora bastante a questão de interpretação de texto com nomenclaturas mais inovadoras. Ele trabalha aqui com gêneros textuais e vai descrever, vai listar quais são os gêneros textuais com os quais ele trabalhará. Um gênero textual de descrição, narração, dissertação expositiva e argumentativa. O que não combina tanto, tá? O que não é adequado em relação a nomenclaturas. O que é isso? Por que eu afirmo isso? Que nós temos tipologia. Ele apresenta aqui, olha, tipos textuais, é tipologia textual. E temos gênero textuais. Gênero textual. Tipologia e gênero textual. O que é tipologia? Tipologia é a linguagem que vai ser utilizada. Se eu tenho uma linguagem informativa, uma linguagem publicitária, didática, instrucional, uma linguagem preditiva, e tenho os gêneros textuais que tratam da estrutura do texto. Então, isso aqui eu não concordo muito com a forma como ele expõe, não, tá? Isso aqui
nós colocamos no nível de tipologia textual. Isso aqui também colocamos no nível de tipologia textual, porque gênero textual é você escrever uma carta. A carta é um gênero textual. A carta é um gênero textual que assume uma determinada linguagem. Que linguagem? Uma linguagem mais argumentativa. Toda vez que você escreve uma carta, é com uma intenção, não é? Você não tem intenção? Então, a carta ela tem um teor argumentativo. Por isso que eu não concordo nessa divisão. Mas, enfim, ele faz essa divisão. O sermão, todo o sermão ele tem um padrão. O ofício, ele tem um padrão também, não é? A ata, ela segue um padrão. Então, olha, a ata é diferente do ofício. O ofício é diferente de um sermão. Não são diferentes? Então, são gêneros diferentes. E gêneros tratam aqui da estrutura. E a tipologia trata da linguagem. Não gosto da forma como eles abordam a diferença entre gênero e tipologia, porque ele está trabalhando com linguagem textual e não exatamente a ideia da linguagem no processo de comunicação e de estrutura. Mas, enfim, a linguagem ela pode ter um teor descritivo, narrativo, dissertativo, expositivo ou argumentativo. Nomenclaturas aqui para tipologia textual. Vocês já ouviram falar do injuntivo? De um texto injuntivo, já ouviram falar? Injuntivo é aquele texto que te dá uma instrução. A função do texto é instruir. Dá um exemplo de texto injuntivo para mim. Uma receita, bula, naquela parte de posologia, a receita do bolo, são textos injuntivos, porque eles estão instruindo, tá? Aí eles colocam aqui, ó. Cadê? Instrucional. Realmente, ele colocou instrucional e às vezes ele chama de injuntivo, ok? Já ouviram falar de texto preditivo? Rapaz, a primeira vez que eu vi isso foi no edital da FGV também. Falei assim, vixe, mais uma palavra nova para eu acumular no meu rol de palavras novas. Preditivo é aquele texto de premonição. O horóscopo. Para que ele está ali? Para que você tem o zodíaco? Para saber uma previsão, né? Não é isso? Então, este é um texto preditivo, ok? Trata de tipologia textual. O texto didático, o texto publicitário, depende muito de ser texto publicitário com cunho argumentativo, expositivo. Todo texto publicitário, na verdade, é um texto argumentativo, concordam? Se você tem uma publicidade é porque você quer vender algo e você está manifestando, por conseguinte, um posicionamento. Textos que apresentam premonições. Mapa astral, o horóscopo do dia. É porque é uma tipologia textual. É um conteúdo, entendeu? Você identifica um tipo do texto, um tipo de linguagem e identifica uma estrutura que aquela linguagem vai receber. Aí eles descreveram aqui, justamente, listaram justamente quais são as tipologias e os gêneros textuais, de uma forma diferente, inclusive, porque o gênero textual a gente não indica que é descrição, narração, dissertação expositiva e argumentativa, não. Nós identificamos que é carta, identificamos ofício, ata, nós não identificamos assim, na maioria dos materiais para estudo de língua portuguesa. Aí ele coloca isso aqui e já deixa meio que, numa angústia, né? Você lê metade das palavras, não entende metade das palavras que estão aí e acha que é algo muito complexo. Não é. É de interpretação de texto, é super simples de se identificar. Depois ele fala sobre as marcas da textualidade. Coesão textual, coerência textual. O que é coesão textual? Ligação. Lembram da aula de pronome relativo? Gente, olha, deixa eu falar para vocês uma angústia, às vezes, quando eu olho determinados editais.
Meu curso de língua portuguesa, ele tem 120 horas. É um curso extensivo de língua portuguesa. A cada dia que passa, eu percebo que o aluno, para concurso público, tem que fazer o curso extensivo de língua portuguesa de 120 horas. Porque isso aqui é integral. Isso aqui é o que eu apresento em 4 módulos, tá? O edital da FGV é o que eu apresento em 4 módulos. Eu tenho 8 encontros para a interpretação de texto. Então, durante esses 8 encontros de interpretação de texto, existe um momento em que eu apresento tipologia e gênero textual. A minha 7ª aula é uma aula sobre tipologia e gênero textual. É uma aula em que eu apresento isso de forma aprofundada, sem correria. Eu tenho 2 aulas. Não lembro se são 2 aulas ou se uma aula sobre coesão e coerência textual. Só exploro coesão e coerência textual. Eu tenho uma aula em que eu apresento essa referência à intertextualidade, que tem muito a ver com interpretação de texto. Então, se eu quisesse mesmo, né, se eu tivesse condições, se eu tivesse condições mesmo de apresentar para vocês, nós iríamos ficar quanto tempo? 8 encontros. De 2 horas, 2 horas e meia. Vocês precisam estudar outras coisas? Precisam, não precisam? Aí o que eu faço? Quando um edital é tão amplo assim e os editais estão assim. O que eu faço? Eu ofereço na plataforma aulas bônus. São aulas que não são direcionadas exatamente para o TJ. São aulas em que eu exploro o conteúdo, tá? Mas que vão dar uma ferramenta. Vão munir vocês para a identificação de determinados outros conteúdos que nós vamos explorar, mas nós vamos explorar ao longo da análise de provas. Então, quem quiser assistir a aula bônus lá, tá lá. Quem deu uma olhadinha já na plataforma? Você deu uma olhadinha porque você estava assistindo, né? Você já viu que tem aula 1 bônus, aula 2 bônus, aí depois para de colocar o bônus, né? São justamente aulas para você ter um certo aprofundamento de conteúdo. Nós vamos trabalhar com aqueles conteúdos? Vamos trabalhar com aqueles conteúdos. Mas não de forma tão aprofundada quanto é a forma que acontece em um curso regular, ok? E é por isso que tem lá aula bônus, e sigam o pessoal online, sobretudo. O pessoal online, ele mesmo faz a agenda, não é? Então, é interessante que vocês sigam aquela rotina, se disciplinem para acompanhar a transmissão ao vivo, mas sigam aquela rotina. A aula 1, eu tenho que dar conta da aula 1, aula 2, porque são aulas que não são fundamentais. Lu, por exemplo, Emily, por exemplo, elas entraram no processo de... Qual foi o nosso primeiro conteúdo mesmo? Pronome. Deu para entender a aula de pronome, deu para entender a aula de verbo, porque são aulas em que cada aula tem início, meio e fim. Então, cada tópico, cada conteúdo com o qual eu trabalho tem início, meio e fim. Mas se elas quiserem aprofundar, elas podem assistir as aulas bônus. Aí, para ter um ritmo, tá, de acompanhamento das aulas bônus, é que eu coloquei aula 1 bônus, aula 2 bônus, eu acho que até a aula 4, né? Aula 4 bônus, depois a aula 5 não é mais bônus, é a aula direcionada para o TJ, a partir da aula 5. Mas as outras, gente, muito interessantes. E eu vou colocar algumas aulas bônus de interpretação, justamente para que vocês deem conta de gênero e tipologia textual de forma mais aprofundada, mas nós vamos falar sobre isso. Falar sobre isso, no entanto, não é um aprofundamento tão pleno, mas vou deixar lá, ok? Então, quem quiser assistir, pode assistir. Vai se prejudicar se não assistir? Não, só não vai aprofundar, porque eu vou ter que apresentar isso para vocês. As aulas de coesão e coerência textual, em que eu apresento quais são os tipos de coesão textual, quais são os tipos de coerência textual, intertextualidade, aí vem para o que vocês conhecem. Se eles colocassem somente esses 2 pontos, essas 2 linhas, e isso aqui, já seria 100% da gramática. Morfologia, sintaxe e semântica? 100% não, 90%, porque você precisa da parte de fonética e ortografia, ok? Conceitos e funções textuais. Sabe o que é isso?
100% de classificação das classes gramaticais e das suas funções sintáticas, incluindo identificação das funções sintáticas oracionais, não somente de palavras, ok? Mas também de orações. Fez um compacto com essas palavrinhas só. Mas é o que nós estamos fazendo. Então, não é para ficar angustiado, não, que essa parte aqui é super simples, é super básica. Olha quanto, dá uma angústia, né, Lu? Olha quanto eu já falei de semântica ao longo do curso. É super complexo. Mas não é, não. Tá acompanhando direitinho a aula, as aulas de teoria, em toda a aula de teoria, fazendo exercício e hoje mesclando vários conteúdos. Não tem problema, não. Claires é minha aluna que ela vai voltar a frequentar pela manhã, ela está frequentando o curso à noite. E ela diz assim, ela falou com um cara ontem, primeiro dia do cara, e o cara perguntou para ela, e aí, essa professora é boa mesmo? Aí ela falou assim, rapaz, tô reproduzindo, tá, gente? Mas eu adorei o elogio, eu não vou negar. Rapaz, ela é boa. Você, não, mas eu quero resultado. Qual é o seu resultado? Ela falou assim, ó, eu saí de 30% para 80%. De 10 questões, eu estou fechando 8 questões. E eu não estudo em casa. É esse ponto que eu quero falar. Eu não estudo em casa. Eu só estudo português no curso. Mas de tanto eu repetir o mesmo passo a passo, acaba internalizando, é impossível. Ela diz que chega na prova e fica naquela perseguição. Se as palavras se comportam de forma diferente, se as palavras se comportam, ela fica escutando. Fazendo análise sintática e morfológica do que os outros falam. E do que você fala também, de vez em quando ele faz isso, né? Olha, aí você tem linguagem figurada. Eu vou ter que conceder para vocês, só por causa dessas duas linhas, isso aqui, ó. Eu vou ter que dar de material bônus para quem quer se aprofundar, porque a gente vai trabalhar com os tópicos durante a análise de questões, mas eu vou ter que entregar isso aqui. 8 aulas de interpretação para quem quiser aprofundar. Se eu tenho essa aula gravada, por que eu não vou oferecer para vocês? Não é uma perversidade? Rose, mas não é da FGV, gente, mas é o conteúdo. A FGV é extremamente semântica. E minha pegada é semântica. Eu estou o tempo inteiro fazendo interpretação de texto, identificando porquê, para quê, como, quando. Então, vocês vão se familiarizar bastante com a linguagem que a FGV apresenta. E olha que durante as aulas, eu não cito essas aulas de interpretação, eu não cito FGV. Mas quando vocês forem fazer a prova, vocês vão achar que eu dei aula para a FGV. Olha, tem 5 questões só de interpretação nessa primeira prova que nós vamos analisar. Aí ele vem com a norma culta, ortografia, acentuação gráfica, formação das palavras. Isso aqui, ó, ninguém estuda. Ninguém estuda. É um conteúdo delicioso que ninguém estuda. Alguém já sentou e disse, vou estudar a formação das palavras? Aqui? Não. Banaliza. A FGV sempre coloca uma questão de formação das palavras. E são questões horríveis. Aí você olha e diz assim, como assim? Não entendi nem a pergunta. Aí você tem que ver, por exemplo, vou abrir esse parênteses, porque a aula de hoje mesmo é uma aula de introdução ao processo do que a banca cobra. Por isso que eu não pude abrir isso antes. Eu não pude analisar isso aqui antes, porque é o momento de análise de provas que a gente precisa realmente identificar o que a banca vai pedir. Notem só. Desmedida. Anoitecer. Ontem nós fizemos a aula 2 de verbos. E ao longo da aula 2 de verbos, nós vimos que toda palavra tem uma estrutura que vai servir como base semântica, que é chamada de radical. Depois do radical, se houver uma estrutura, eu vou identificar como um sufixo, antes eu vou identificar como prefixo, ok? Se eu não me engano, não lembro se foi aqui nessa turma ou se foi na turma da noite, que eu falei sobre floricultura. Foi aqui não?
Ah, não foi mesmo não, desculpa. É porque a turma da manhã vai ter aula 3 de verbos, que é a parte de estrutura, tá? Não foi isso não, mesmo não. É porque eu finalizei verbo à noite ontem. Pela manhã eu vou finalizar verbo na terça-feira. Floricultura e Florida. Floricultura, ela é constituída por duas palavras, ó. A palavra flor e a palavra cultura. Eu tenho duas palavras diferentes porque cultura eu posso desenvolver outros termos, culturalmente, culto, ok? Flor eu posso desenvolver outros termos, como florida, florista, ok? Belezinha? Então, floricultura eu tenho palavra 1, palavra 2. Eu formo a palavra floricultura por um processo chamado de composição. É quando eu tenho mais de um termo constituindo uma palavra, ok? Porque floricultura não é flor. Floricultura não é cultura. Floricultura é um terceiro elemento constituído pela junção de dois radicais, que é a base semântica do termo. Belezinha? Posso seguir, não posso? Já em Florida, ida é uma outra palavra? É uma outra palavra? Não tem, não faz outra. Ida não é uma outra palavra. Ida é uma estrutura que está colocada depois do radical. Deu para perceber? É uma estrutura colocada depois do radical. Mas essa ida é do verbo ir. Esse cultura é de cultura. Mas essa ida aqui não é do verbo ir. Então não é uma outra palavra, é apenas uma estrutura que ajudou a formar um termo diferente. Não é flor, é florida. Então aqui eu tenho um radical e aqui eu tenho um sufixo. Belezinha? É a base semântica. O que é semântica? Base semântica, a mesma coisa que sentido, ok? Então, o radical é a base semântica, eu vou ter a base semântica aqui. Este sufixo, ao ser colocado junto à base semântica, vai me dar uma palavra diferente. Este aqui não é um sufixo, é uma outra palavra, porque vai me gerar termos diferentes, ok? Aí, Bia, repara só. Olha, eu acho que é isso que você está falando. Ele pergunta se o processo de formação de desmedida é o mesmo processo de formação que anoitecer. Ele coloca, aí você acha que são iguais. Você diz assim, medida. O radical é qual? Mede de medir. Então tem uma estrutura que vem depois do radical e uma estrutura que está antes do radical, ok? Concordam comigo? Eu tenho, portanto, um prefixo e um sufixo. Anoitecer. Noite é o meu radical. Ser vai ser o meu sufixo. A vai ser o meu prefixo. Aí você vai olhar os dois e vai dizer assim, ó, poxa, eles são iguais. Eles têm um radical, base semântica, depois do radical sufixo, antes do radical prefixo, radical, sufixo, prefixo. Então eles são iguais. Vou me jogar. Se esborracha todo. Gente, tem muito a ver com semântica, tá? Tudo em português tem muito a ver com semântica. Quando você retira esse 10 aqui, você tem uma palavra, não tem? Você tem a palavra medida. Quando você retira esse A, você tem que palavra? Existe essa palavra? Não. E se as palavras se comportam de formas diferentes? Elas são diferentes. É a perturbação da cabeça de Claíris, Tem que estar com a mente boa, né? Porque vejam só, eu não posso dizer que existe o mesmo processo de formação se os termos estão se comportando de formas diferentes. Ah, não, é porque você precisa identificar que isso aqui é um sufixo e isso aqui é um prefixo. O radical é esse. Então é só para nós dividirmos os pedacinhos, entendeu? Na aula de terça-feira eu vou ter que trabalhar com essa questão de estrutura do verbo e aí você vai entender melhor porque vai ficar mais visual. A formação das palavras, quando cai uma questão de formação das palavras que as pessoas não estudam, nem sabem para onde é que vai, não sabem nem o que é um radical.
Aí eu acredito também que uma outra aula bônus consigo. Vai ser a aula de formação do módulo de fonética e ortografia. Eu tenho 6 aulas. Mas deste módulo, a única aula que eu quero dar como bônus para vocês, porque eu acho que é uma aula bacana para o processo da FGV, é a aula de formação das palavras. Essa eu acho que vale a pena. São 2h30 mais ou menos de aula, em que eu me aprofundo na questão estrutural. Aqui a gente vai ter que aprender com base em um exercício. Tá? Então, com certeza nós vamos encontrar uma questão de formação das palavras na prova, ao longo das provas que faremos. Então, nós vamos trabalhar com o formato de pergunta que a FGV nos apresenta. A reescritura de frase, para identificar se a palavra está adequada, não está adequada. Lembram que na aula 2 de verbos, nós identificamos mudar um verbo X por um verbo Y, mantém o sentido? É reescritura. Às vezes você nem percebe que mudou o sentido. Porque é sutil, né? Só que você precisa prestar atenção nos verbos. Aqui no momento de reescritura, eu tenho 3 classes gramaticais super importantes, que a gente precisa visualizar e identificar com bastante carinho no momento de reescrita. Os verbos, porque se eu mudar um tempo modo verbal, eu mudo a minha informação. Os advérbios, porque eles introduzem uma informação, uma circunstância, na verdade, para nós. E as conjunções, porque elas vão agregar valor semântico também. Então, essas 3 classes gramaticais, quando o conteúdo é de reescritura, ó, ficar bem atento. Depois ele coloca aqui uma observação. Os itens desse programa serão considerados sob o ponto de vista textual, ou seja, é sempre semântica. É sempre analisando o texto, ou seja, deverão ser estudados sob o ponto de vista de sua participação na estrutura significativa dos textos. Ok? Podemos ir para a questão? Beleza. Nós precisamos, eu pergunto para vocês, quantas vezes nós podemos ler o texto? Temos tempo para lermos o texto 2 vezes? Alguns dizem, Rose, a gente não precisa ler o texto, a gente pode ir direto para a questão. Não. A FGV não vai funcionar. Não esqueçam a observação que ela apresentou. É textual, tá? FGV não funciona, CESP não funciona, SESGRAM Rio vai funcionar para 6 questões, as de gramática não vai funcionar para as demais questões. CESP é uma total dependência com o texto. Você fica o tempo inteiro indo e voltando para o texto, tá? A OCP, lê o texto não. Agora, o Instituto AOCP, porque as pessoas não sabem que existem 2 bancas com a identificação AOCP. Existe a banca AOCP, que você não precisa ler o texto, e a banca Instituto AOCP, que se você não lê o texto, você se esborracha todo, não tem condições, não sabe para onde é que vai. Então, assim, cada banca tem o seu perfil. É interessante que todo candidato saiba que precisa, pelo menos, baixar umas 4 provas para fazer as provas. Porque você vai identificar como é que a banca vai te perguntar. Gente, já viram questões que você leu o enunciado e diz assim... Aí você volta para ler... Aí começa a se sentir incapaz e não alfabetizado... Tem algum problema com sua cabeça, você não consegue reagir. Mas é porque a gente não consegue entender o que eles estão pedindo. Então, estudar esse ritmo da banca é muito interessante, tá? Vamos aqui para uma técnica de leitura. Nós não temos tempo de ler o texto 2 vezes. Às vezes não temos tempo de ler o texto nenhuma vez. Mas nós precisamos fazer a leitura rápida do texto, não precisamos? Todo texto, todo e qualquer texto, vocês vão perceber muito de redação aqui, tá? Vai ser bem bacaninha para vocês entenderem o processo de produção de texto. Todo e qualquer texto tem um assunto. Eleição 2014. Eu quero escrever um texto sobre a eleição 2014. Sobre eleição, melhor. Quero escrever um texto sobre eleição. Ao longo do meu texto, quantas vezes eu vou ter que escrever obrigatoriamente, tá? A palavra eleição. Várias vezes, ó.
Então, se eu tenho 5 parágrafos, pelo menos em 5 parágrafos. 5 vezes, uma vez em cada parágrafo. Porque esta repetição, ela garante o assunto. Então, lá na proposta tem, escreva sobre o apoio administrativo. Gente, ele está pedindo para que você escreva acerca do apoio administrativo no judiciário. E você não escreve a ideia de apoio administrativo. Você está no tema? Está no assunto? Nem no assunto você está. Nem no assunto. O assunto é esse geral. Esse aspecto mais geral. Você vai conseguir visualizar o assunto, tá? Ele é a palavra mais repetida. Essa repetição, ela ajuda a estabelecer uma coesão textual, ok? Todo texto, todo e qualquer texto não é uma escolha, todo e qualquer texto tem um tema. Lembra que eu comecei a falar assim, um texto sobre a eleição 2014, depois eu retifiquei e disse um texto sobre a eleição. Porque se eu disser, eu quero que você escreva um texto sobre a eleição, ele pode escrever um texto sobre as eleições nos Estados Unidos e ela pode escrever um texto sobre eleições no Brasil. Mesmo tema? Não, é o mesmo assunto. Mas são temas diferentes. O tema é um afunilamento. É como se você estivesse indicando o que sobre, tá? Como é que você visualiza o tema? São palavras que estão sempre no entorno da palavra principal. Reparem, escreva um texto sobre eleições 2014 no Brasil e o papel das mídias sociais. É bem afunilado? Extremamente afunilado. Então, se eles dois estiverem bem na leitura da proposta temática, os textos deles vão ser muito parecidos, não vão? Porque eu estou pedindo para que eles escrevam acerca de um determinado tema, um determinado afunilamento, eles vão ter que obrigatoriamente no texto escrever eleição, Brasil, 2014, rede social. Obrigatoriamente. Todo texto tem ilustrações. Todo texto tem ilustração. O que é uma ilustração? A ilustração pode ser um dado, pode ser um fato, pode ser uma referência histórica, pode ser uma referência geográfica, pode ser uma citação, pode ser uma comparação. Olha quanta coisa você pode escolher. Vou fazer referência à produção de texto. Se você não souber um dado, você pode fazer o quê? Li acerca de um determinado acontecimento. Vou pôr um fato. Se você não sabe um fato, nem um dado, você pode fazer uma referência. Se você não sabe uma referência histórica, nem um dado, nem um fato, você pode dar uma informação geográfica. Por exemplo, uma comparação entre o processo das eleições no Brasil e nos Estados Unidos. Olha, no Brasil você já sabia qual era o seu presidente às 20 horas do mesmo dia. Às 20 horas de domingo nós já sabíamos qual era o nosso presidente. Alguns países, considerados um pouquinho mais desenvolvidos do que o Brasil, ainda estabelecem uma relação manual, analógica quase. O nosso processo é um processo mais avançado. Você pode fazer uma referência geográfica. Você pode apresentar uma citação, pode dar uma comparação, mas todo o texto tem isso. Se você não souber nada disso, você segura na mão de Jesus e pede, Senhor, me guia e me dá um senso comum. O que é senso comum? Aquela informação que todo mundo sabe, todo mundo ouviu falar, mas ninguém sabe ao certo de onde é que veio. Tá? No Brasil, morre-se mais por acidente de carro do que alguns países em guerra. Pô, todo mundo fala isso. Eu sei quem foi que disse? Não, eu estou reproduzindo. É um perigo. Enfraquece muito esse momento da consistência textual, tá? Enfraquece demais. Mas se você não souber mais nenhum, recorre a um senso comum. Nem todo texto tem o que nós chamamos de tese. Tese é uma opinião.
É esta opinião que faz com que o texto seja chamado de argumentativo. Se um texto não tem a opinião, ele pode ser chamado de argumentativo? Não. Por mais técnico que ele seja, tá? As pessoas acham que uma linguagem mais técnica, mais rebuscada, já dá para nós um texto argumentativo, uma dissertação um texto dissertativo argumentativo. Não é. Ele só é argumentativo se tiver uma opinião. Belezinha? Você sai da leitura desse texto de opinião